Boa tarde, queridos alunos do 7º ano. Tudo tranquilo com vocês? Eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem, que estejam com saúde, que seus familiares também estejam com saúde. Nós, como coordenação e direção e grupo de professores, né? Nós nos preocupamos muito com essa situação, né? Mas sabendo que já, brevemente, nós vamos estar juntos novamente, certo? Então, pessoal, hoje, né? Lembre-se que hoje é o último dia para vocês me enviarem, né? O reconto do mito que eu passei para vocês na semana passada. Coloquei lá no grupo do 7º ano um arquivo com o nome de mitos e do lado o nome de cada aluno que iria fazer o reconto daquele mito. O último dia para se entregar esse reconto do mito é hoje, tá certo? Se atentem a isso, nossa primeira avaliação parcial de redação. Ok, pessoal? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o mito, certo? Sabendo que o mito, né, e a lenda são narrativas, né, que com o passar do tempo eles vão adquirindo novas roupagens ou perdendo outras, né? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 116, para a gente conhecer mais especificamente, né, outras características do mito. Página 116. Página 116. Página 116. Então, pessoal, na página 116, questão 1. Em uma narrativa, a voz do narrador pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules que nós lemos na aula passada? Como é possível perceber isso? Então, pessoal, nós lemos o texto do Leão de Nemeia, Leão da Nemeia, lá na página 102, certo? 102. Aqui, na primeira questão. Em uma narrativa, a voz do narrador pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules? Como é possível perceber isso? Respondam. Respondam. Então, pessoal, olha. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules? Como é possível perceber isso? Então, o foco narrativo está em terceira pessoa. Lá no comecinho do texto, pessoal, a gente percebe que ele não é narrado pelo próprio personagem, pelo próprio Hércules, mas por alguém que fala sobre ele. Quando ele diz assim, olha, Hércules nem ao menos se sentara à beira do caminho, como fizera o seu informante. Certo? Então, a gente percebe que o foco narrativo estando em terceira pessoa, né? Os pronomes estão em terceira pessoa, os verbos estão em terceira pessoa. Então, já no início do texto, a gente percebe que ele não é narrado pelo Hércules, mas por alguém que fala sobre o Hércules, né? Quando ele diz, Hércules nem ao menos se sentara à beira do caminho, como fizera o seu informante. Então, sentara, fizera,
são verbos que estão em terceira pessoa, ok? Na segunda questão, um aspecto dos mitos é a presença de deuses e semideuses, heróis, seres gerados pela união entre humanos e deuses, cujos feitos fazem parte de uma visão de mundo de determinada sociedade. A. O enredo do mito se constrói em torno de qual personagem? E letra B. Os personagens dos mitos são caracterizados de forma humanizada, apresentando virtudes e vícios do ser humano. De que virtudes o herói precisou para vencer seu desafio? Vocês vão responder agora a segunda questão, letra A e letra B. Segunda questão, letra A e letra B. Letra A e letra B. Letra A e letra B. Na letra A, o enredo do mito se constrói em torno de qual personagem? Em torno de Hércules. Hércules com maiúsculo, viu, gente? Com H maiúsculo. Hércules, que é um semideus, um herói. Em torno de Hércules, que é um semideus, um herói. Letra B. Os personagens dos mitos são caracterizados de forma humanizada, apresentando virtudes e vícios do ser humano. De que virtudes o herói precisou para vencer seu desafio? De que virtudes o herói precisou para vencer o seu desafio? Ele precisou de coragem, persistência e sabedoria. Coragem, persistência e sabedoria. Terceira questão. Em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Pessoal, nós estudamos lá nas características do mito, né? Que o tempo e o espaço na narrativa, tanto do mito quanto da lenda, né? São indeterminados, ou seja, a gente não sabe direito quando se passou e onde se passou, certo? Mas essa não é a resposta. Vamos lá, é parecida. Terceira, em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Quarta, nos mitos, o espaço geralmente se refere a um ambiente irreal, pois nele vivem deuses, semideuses, ninfas, animais mitológicos, entre outros seres. Nessa história, em que espaços a narrativa se desenvolve? Onde foi que aconteceu a narrativa? Então,
Pessoal, esse tempinho que eu dou para vocês, de 2 minutinhos, né? 1 minuto e meio, é para que vocês tenham um pouquinho de tempo, certo? Para responder as questões. É porque tem gente que chega para mim e diz assim, tia, você fica calada na aula. Não é bem assim, certo? Eu tô dando esse tempinho para vocês responderem a questão, para que depois a gente volte com a correção, certo? Então respondam agora a terceira e a quarta questão. Então, pessoal, na terceira questão, em relação ao tempo, em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? Como é que a gente define o tempo no mito, né? O tempo no mito se refere a um passado remoto ou indeterminado. O tempo no mito se refere a um passado remoto e indeterminado. Passado remoto e indeterminado. Quarta questão. Nos mitos, o espaço geralmente se refere a um ambiente real, pois nele vivem deuses, semideuses, ninfas, animais mitológicos, entre outros seres. Nessa história, em que espaço a narrativa se desenvolve? Nessa história, em que espaço, quer dizer, onde essa narrativa se desenvolve? Pessoal, em Nemeia, né? Por mais que a gente saiba, né, que, que esse ambiente é um ambiente mais ou menos irreal, né? Mas ele acontece, por isso que ele disse, é o leão de Nemeia. Então, é em Nemeia, vírgula, perto da caverna do leão. Em Nemeia, vírgula, perto da caverna do leão. Quinta questão. Em relação ao enredo, ordene os fatos de acordo com o mito lido. Então, você vai ordenar, você vai sequenciar as ações do texto, certo? Numerando nessas bolinhas aqui, numerando as ações que foram acontecer numa ordem sequencial, uma sequência, tá bom? Vamos lá, a primeira já foi nomeada. Hércules é alertado por um viandante para não seguir o caminho, pois ele daria na caverna do dragão. E aí? Nomeie o restante. O que foi que veio em seguida? 2, 3, 4, 5.
Então, pessoal, olha. Primeiro acontecimento do mito, Hércules é alertado por um viandante para não seguir o caminho, pois ele daria na caverna do dragão. Logo após esse acontecimento, após uma semana de caminhada, Hércules avista a caverna do dragão. 2, que após uma semana de caminhada, Hércules avista a caverna do dragão. Depois dessa caminhada, Hércules e o leão ficam cara a cara pela primeira vez. Hércules e o leão ficam cara a cara pela primeira vez, que é o 3. Após isso, Hércules tenta de várias formas matar o leão até conseguir golpeá-lo. 4, né? E por fim, o leão da Nemeia morre e Zeus o transforma em uma constelação para que o feito de Hércules não fosse esquecido, certo? Então a sequência vai ficar 1, 5, 2, 4 e 3. 1, 5, 2, 4 e 3. Sexta questão na página 117. Sexta questão. O mito é um gênero predominantemente narrativo, apresentando os elementos e as partes da narrativa. Identifique no quadro os parágrafos correspondentes a cada uma das partes citadas. Onde é que está a situação inicial, pessoal? Né? Que é a situação de equilíbrio da narrativa, na qual costumam ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço. Quais são os parágrafos? Basta vocês numerarem os parágrafos aqui, tá bom? Complicação, início e desenvolvimento do conflito. Quais são os parágrafos onde existe o início e até o desenvolvimento do conflito? Onde já está o clímax, que é aquele ponto alto de maior tensão, né? Vocês vão colocar aqui os parágrafos. E o desfecho, é a conclusão da história, vocês vão colocar aqui os parágrafos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, vocês vão colocar desse modo. Tá bom? Vamos lá. Recorram ao texto, viu, gente? Então, pessoal, a situação inicial, ela acontece entre o primeiro ao 10º parágrafo. Do primeiro ao 10º parágrafo. Do primeiro ao 10º parágrafo, a situação inicial. A complicação do 11º até o 19º parágrafo. O clímax, ele vai, que é aquele ponto mais alto, de maior tensão da narrativa, né? Ele vai do 20 até o 29. 20 até o 29º parágrafo. E o desfecho, né, que é a conclusão da narrativa, a conclusão do mito, é do 30º até o 31º, do 30 até o 31. Tá bom? A sétima questão. No oráculo de Delfos, local sagrado para os antigos gregos, havia a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa frase é uma frase célebre, né? Conhece-te a ti mesmo
e conhecerás o universo e os deuses. Assim vemos que uma das funções do mito é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos e sábios, sendo, portanto, uma fonte de autoconhecimento. Compartilhe qual foi o principal ensinamento para você ao ler o mito sobre Hércules. Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Assim, vemos que uma das funções do mito é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos e sábios, sendo, portanto, uma fonte de autoconhecimento. Compartilhe qual foi o principal ensinamento para você ao ler o mito sobre o Hércules, certo? Então, qual foi o seu principal ensinamento? O que você aprendeu a ler o mito do Hércules? Vamos lá? Então, pessoal, olha, compartilhe qual foi o principal ensinamento para você ao ler o mito sobre o Hércules. Então, a gente pode perceber que é a grande importância do autoconhecimento, certo? A grande importância do autoconhecimento. A gente precisa conhecer a si próprio, né? E a necessidade de termos persistência, determinação e coragem para enfrentar os desafios, os problemas, os obstáculos, entre outros desafios, certo? Então, é a importância do autoconhecimento junto, viu, gente? Não é separado, não. Autoconhecimento, a importância do autoconhecimento e a necessidade de se ter persistência, determinação e coragem para enfrentar os desafios. Para enfrentar os desafios. Para enfrentar os desafios. Oitava. Quando estudamos os mitos de diversos povos que existiram, entramos em contato com visões de mundo muito diferentes das que temos atualmente. Com base nisso, diga a sua opinião sobre a importância de estudar e resgatar as histórias mitológicas. Qual é a importância, pessoal, da gente conhecer a mitologia, seja a mitologia grega, seja a mitologia romana, seja a mitologia nórdica, qualquer tipo de mitologia? Qual é a importância da gente estudar esses mitos? Pessoal, a gente precisa estudar esses mitos para refletir sobre a vida e promover um autoconhecimento. A gente precisa estudar os mitos para refletir sobre a vida e promover um autoconhecimento. A gente precisa estudar os mitos para refletir sobre a vida e promover um autoconhecimento. Vírgula. Proporcionado pela simbologia dos mitos. Ou seja, a gente precisa conhecer essa simbologia dos mitos, né?
para que a gente possa entender a nossa própria realidade, fazer um autoconhecimento. Lá na página 118, pessoal, você leu o texto Leão de Nemeia. Você leu o texto O Leão de Nemeia e conheceu o Hércules, que é um herói muito corajoso. Agora você vai ler sobre o grande feito de Teseu, um herói de Atenas. Ele foi um dos que se ofereceram para enfrentar o monstro Minotauro, que é metade touro e metade homem. Quando Teseu e seus companheiros chegaram a Creta, Ariadne, filha do rei Minos, deu-lhe um novelo de linha para marcar o caminho do labirinto, a fim de conseguir sair dele depois. Vamos então ler essa importante narrativa para a mitologia. Então, Teseu e seus companheiros foram levados ao labirinto antes do amanhecer. Os guardas do rei Minos os incitaram a entrar, espicaçando-os com a ponta de suas lanças. Teseu levava a espada e o novelo de linha escondidos embaixo da capa. Sem que os guardas vissem, ele amarrou a ponta da linha a uma saliência da parede e lançou o novelo, que saiu rolando para guiá-los. Teseu e os outros atenienses, seguindo a linha que se desenrolava, afundavam-se no labirinto. À luz de suas tochas, viam pilhas de ossos e reconheciam farrapos das roupas dos amigos que haviam chegado a Creta um ano antes. O Minotauro deve estar por perto, ele disse aos companheiros, tirando a espada debaixo da capa. Um rugido ecoou pelos corredores. Um vulto imenso surgiu diante deles, bloqueando o caminho. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão. No alto de sua cabeça despontavam dois imensos chifres pontiagudos. Teseu sentiu no rosto o bafo do monstro. Não tenho medo de você, gritou o rapaz. Se quer briga, vamos lá. Venha, estou pronto. Teseu ameaçou o Minotauro, que soltou um grito enfurecido. Teseu investiu contra ele com a espada em punho. Desferiu-lhe um golpe, depois outro e outro, com toda a força. Finalmente, um berro sacudiu as paredes do labirinto. Teseu sentiu o sangue quente do monstro espirrar em seu corpo. A criatura imensa estacou, engasgou e foi ao chão. O Minotauro estava morto. Com o último golpe, Teseu cortou-lhe a cabeça. Matei o Minotauro, ele disse. Vamos levar isto para nossa cidade. Vamos pendurar a cabeça do Minotauro no templo da deusa Atena, em agradecimento à sua proteção, que nos permitirá voltar sãos e salvos para casa. Teseu e seus companheiros fizeram o caminho de volta, seguindo o fio de linha até a entrada do labirinto. Certo? Então, essa história é uma história que está no livro Mitos Gregos, de Eric Arquimel, que foi recontado por Eric Arquimel. Certo? Então, na letra A, quais são as características comuns entre Teseu e Hércules? Quais são as principais características entre esses dois deuses? Respondam. Somente a letra A, tá, gente? Respondam somente
a letra A. Somente a letra A. Somente a letra A. Então, pessoal, olha. Quais são as características comuns entre Teseu e Hércules? Os dois são heróis. Os dois são heróis, vírgula, possuem coragem e determinação. Possuem coragem e determinação e vencem uma batalha. Possuem coragem e determinação e vencem uma batalha. Lá na página 119, letra B, nas duas histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Quais são as semelhanças e as diferenças entre as tarefas apresentadas, enfrentadas? Respondam, tá bom? Somente a letra B da nona questão, lá da página 119.
Pessoal, percebam as duas diferenças e as duas não, as diferenças entre as duas histórias, certo? E as semelhanças também. Então, pessoal, essas duas histórias que a questão B se refere é o Leão de Nemeia e esse texto aqui que a gente acabou de ler sobre o Teseu, certo? São as duas histórias a que o texto se refere. Estão conseguindo, pessoal? Então, olha, nas duas histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Quais são as semelhanças? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as tarefas apresentadas? Quais são as semelhanças e diferenças entre as tarefas apresentadas? Então, pessoal, as semelhanças entre a história do Leão de Nemeia e o texto do Teseu, as duas, nas duas, os heróis tiveram de enfrentar animais muito perigosos. Nas duas, os heróis precisaram enfrentar animais. Nas duas, os animais precisaram enfrentar. Nas duas, os heróis precisaram enfrentar animais muito perigosos. Nas duas, os heróis precisaram enfrentar animais muito perigosos que devoravam quem se aproximasse deles. Essas são as semelhanças, certo? E as diferenças? Hércules enfrentou um leão, o Hércules enfrentou um leão e o Teseu enfrentou o Minotauro, que é a mistura de touro com o homem, certo? O Hércules, as diferenças é que o Hércules enfrentou o leão e o Teseu enfrentou o Minotauro. Que Minotauro é a mistura de touro com o homem. Pessoal, essa 10ª questão nós não vamos fazer
certo? Porque eu já passei para vocês aquele trabalho lá dos mitos, que é onde vocês iriam fazer o reconto dos mitos, né? Então, essa questão aqui já não precisa. Quando aqui diria assim, nesse capítulo você conheceu 2 histórias mitológicas. Agora você e um colega vão pesquisar alguns deuses de diferentes culturas. Para isso, escolham um dos deuses apresentados a seguir e pesquisem suas principais características, bem como o que eles representam. Em seguida, compartilhem oralmente com os colegas as informações encontradas. Vocês não vão fazer, porque vocês já vão fazer um reconto daqueles mitos que eu coloquei para vocês na aula passada, certo? Lá na página 120, leia a seguir os 12 trabalhos executados por Hércules e, na sequência, realize a atividade proposta. Prestem muito bem atenção que vocês vão fazer aqui, certo? Quais são os 12 trabalhos de Hércules? Matar o leão da Nemeia, matar a hidra de Lerna, capturar a corça de Serínia, capturar o javali de Erimanto, limpar os estábulos do rei Augias, matar as aves do lago Estínfalo, capturar o touro de Creta, capturar as éguas de Diomedes, obter o cinto de Hipólita, capturar os bois de Geriões, encontrar as maçãs de ouro das Hespérides e capturar o Cérbero, cão guardião do inferno. Agora escolha acima um dos trabalhos de Hércules, exceto matar o leão, porque a gente já viu lá no texto anterior, né? Pesquise-o e preencha o quadro abaixo com as informações solicitadas. Então, quais são as informações? Qual é o trabalho de Hércules que você escolheu? Você escolheu limpar os estábulos do rei Augias, capturar os bois Geriões. Qualquer um dos 12 trabalhos de Hércules, vocês vão colocar aqui. Qual foi o maior obstáculo de Hércules nesse desafio que vocês escolheram? Como Hércules conseguiu vencer esse desafio? Como foi que ele conseguiu vencer o desafio? Vocês vão colocar aqui. Certo? Quais as possíveis interpretações simbólicas para esse mito? Então, vocês vão fazer somente essa tarefa aqui em casa e vão me enviar, certo? Somente essa tarefa da página 120, que é a questão 11. Questão 11 da página 120 e vão me enviar, certo? Só um minutinho, gente, eu só vou pegar o carregador do notebook. Então, pessoal, vocês entenderam? Vocês vão fazer somente essa questão 11, somente a questão 11. E vão enviar para o meu WhatsApp. Não é por e-mail, não, é pelo WhatsApp. Isso aqui, pessoal, essas atividades que eu peço para vocês são atividades que vão somando pontos para ajudar nas avaliações de vocês, tá bom? Isso aqui não é uma atividade avaliativa, não. É uma atividade que vai valer pontos, certo? Então, vocês vão escolher um desses 12 trabalhos de Hércules, que vocês vão colocar aqui, certo? E depois, vocês vão, com base nesse trabalho que você escolheu, você vai colocar nesses quadros aqui, qual foi o maior obstáculo de Hércules nesse desafio, como Hércules conseguiu vencer esse desafio, quais as possíveis interpretações simbólicas para esse mito, ok? Então, vocês vão fazer isso. Finalizando, né, na página 121, os mitos, né, só fazendo um fechamento geral sobre o assunto.
Os mitos são narrativas de caráter simbólico que buscam explicar a origem do mundo, de um fenômeno natural ou da humanidade e seus comportamentos. Além de personagens humanas, há seres sobrenaturais como deuses e semideuses. As situações narradas acontecem em um tempo passado bem distante, anterior ao surgimento da humanidade ou nos primórdios dela. O espaço costuma ser um ambiente sagrado e também sobrenatural, pois além dos deuses e semideuses, nele vivem ninfas, animais mitológicos, entre outros seres. Ao longo dos tempos, os mitos foram divulgados pela tradição oral e posteriormente foram recolhidos e registrados por diferentes autores como forma de preservação dessa cultura. Então, só esquematizando, sintetizando o que nós aprendemos sobre o mito, né? Qual é o público-alvo? Todos os públicos. O objetivo do mito? Buscar explicar simbolicamente a origem de acontecimentos ou fenômenos que não eram compreendidos. As características do mito: apresenta caráter explicativo ou simbólico, procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais como deuses ou semideuses, e apresenta os elementos da narrativa. Quais são os elementos da narrativa? Enredo, personagens, o tempo e o espaço que a gente já viu aqui, que são indeterminados, certo? Então, pessoal, com esse assunto, né, nós fechamos a nossa temática de estudo sobre o mito. Mas fica essa tarefa da página anterior para vocês fazerem, certo? E enviarem para o meu WhatsApp valendo ponto, tá bom? Então, pessoal, nossa aula de hoje foi só. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de vocês e suas famílias. Tchau, tchau.